Acende a tocha, Jesus. Tochas diante do Senhor, Pai. Os outros amores. Sim, Jesus. Vai declarando aí no teu lugar que você não foi chamado para ser mais um na multidão. Você já foi chamado para ser tomado pelo Espírito Santo. Chama viva, tocha que inflama. Ei, chega para Ele. Quem é o seu amor? Os olhos dele são como tocha. Queima em nós, Jesus. Oh, Senhor. Toma, Senhor. Todos os outros amores nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Amigo do nome, Senhor. Nos tornamos responsáveis. Exército do Senhor. Os olhos do Senhor são como lança-chamas. E quando Ele olha para nós, então, se nós quisermos se tornar incendiários, nós só permitimos. Senhor, toca no Senhor, o teu olhar nos faz incendiar, Senhor. E sabe o que acontece? Onde há fogo é incenso. O incenso só é ativado quando o fogo acende. Se nós quisermos ser incensários diante do Senhor, permita ser tocado. Se deixe ser tocado pelo Senhor. Deixa Jesus olhar para dentro do teu coração e mostrar se o fabio está aceso ou está apagado. Oh, sabe, só tem um jeito de nós mantermos o fogo aceso: se nós não deixarmos faltar o óleo. As lamparinas precisam ser alimentadas. As oliveiras estão à disposição. Aleluia. O Espírito Santo nos conduz aqui nessa noite. Conduz os meus irmãos, Senhor, na tua palavra, que ela é viva e eficaz. Tudo que nós precisamos de estar em ti, Senhor. Tira de nós toda distração, Senhor. Tudo aquilo que nos quer roubar de ti. E nos conduz, Senhor, para mergulhar, Senhor, na revelação da tua palavra. Nos mergulha, Senhor. Nos enxágua, Senhor. Nos seca, Senhor. Na revelação da tua palavra. Nós precisamos dela, Senhor.
Sabe, você pode tomar teu lugar, mas se teu coração estava dançando enquanto nós entoávamos canções, então não pare. Você não pode parar. Dentro de ti precisa estar como um vento soprando, sabe? É como se uma bandeira estivesse num lugar muito alto e ela estivesse fazendo assim contigo, sabe? É isso que nós precisamos. Nós precisamos deixar o Espírito Santo mostrar para nós onde que nós estamos, qual é o ambiente que foi preparado. E o ambiente foi preparado para que nós sejamos tocados por Ele. Deixe de ser tocado nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos muito felizes porque o Senhor, Ele comunica aos santos. E hoje nós vamos entrar um pouquinho, mas antes eu queria trazer uma palavra antes. Romanos capítulo 12. Ele fala: alegre-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades, não parem de orar. E quando os membros de um povo santo passarem por necessidade, ajudem em prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar hospitalidade. Abençoe aqueles que vos perseguem. Não amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegre-se com que se alegrem e chorem com aqueles que choram. Nós tivemos nesses dias, talvez nesse ano, talvez nesse tempo de pandemia, a semana que mais nós recebemos solicitações de ajuda. Realmente, esse mês, final de dezembro, nós tivemos bastantes sinalizadores de necessidade. Nós queremos contribuir com isso. Nós temos duas situações. Um irmão que me pediu ajuda, e nós nunca dissemos não. Nunca dissemos não. Nós dizemos, vamos orar. E também nós temos uma situação de uma senhora que faz um trabalho social muito tremendo, com pessoas que passam por dificuldade. Tem uma casa que incendiou no bairro Valinhos, e nós queremos contribuir, né? Nós vamos contribuir como igreja. Independente se você puder semear ou não, nós vamos contribuir da mesma maneira. Como também a esse irmão que está passando por uma dificuldade bem grande. Amém, irmãos? Então, se você já ofertou durante louvor, boa coisa fez. Mas se você não fez, eu queria que você tivesse a melhor oferta deste ano. Se você pode, é claro. Semeie. Certamente Deus, Ele vai te abençoar. Bem, faça isso em nome de Jesus. Pai, nós te alegramos, Senhor, porque cabe a Ti, Deus, colocar semente em nossas mãos. É com alegria que nós se colocamos diante de Ti. Abençoa meus irmãos, aqueles que estão na internet. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa Teus filhos, os fiéis da terra, Senhor, aqueles que dizimam nessa casa, aqueles que ofertam, aqueles que semeiam na vida dos irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, no sobrenatural, Deus, uma porção miraculosa, Senhor, que em 2021 o Senhor comece a trazer respostas, Senhor. Aqueles que semeiam através do QR Code, Deus, aqueles que semeiam através da conta lá da igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, é a Tua palavra, Senhor. Aleluia. Sabe, é muito tremendo. Nós podemos ver 2020, nós num tempo de pandemia, nós vivemos um tempo de uma igreja saudável. A igreja é muito saudável aqui. Nunca nós apelamos, né? E tudo, e o Senhor cuidando direitinho. E eu tenho visto alguns testemunhos de alguns irmãos, na sua fidelidade, Deus respondendo. Realmente eu tenho visto e tenho ouvido. É muito tremendo, irmãos. Mas também muito difícil. Entrar nesse lugar de você fazer ofertas generosas. Meu Deus. O Rogério tirou uma canção muito linda na arte que nós fizemos para as primícias, falando dos primeiros frutos, das primeiras coisas. Eu achei muito lindo, cara. Eu achei demais, assim.
E eu fico muito contente com isso, mas também agora eu fico preocupado, porque eu não sei como é que a gente vai fazer nas primícias. Então você que faz parte desse ministério, e você que está na internet, que está viajando, tem muitos irmãos viajando, eu gostaria que nós vamos criar um link, talvez aí, vou ver com o Lucas aí, talvez nós temos que fazer inscrição, às 7 noites das primícias. Então você que faz parte desse ministério, se você quer participar de todas as noites da primícia, você vai ter que se inscrever todas as 7 noites da primícia. Como eu. E alguns de nós vamos dormir aqui na igreja, vamos passar aqui se consagrando, como nós sempre fazemos. E realmente é uma oportunidade de Deus para nós. Os turnos vão começar depois dos cultos e vai até madrugada, umas horas da madrugada aí e tudo mais. Durante o dia nós não vamos ter turno esse ano, como nós tivemos o ano passado. Agora, os pastores vão estar aqui em prontidão. Nós temos que estar na expectativa, ver o pastor Carlos ministrando, pastor Rogério, pastor Gustavo, sabe? Alguns irmãos nos pedem, aí, quando é que vai estar aí os nossos convidados? Eu disse, não sei, cara, vai estar num dia de entre 1 a 7. Porque nós temos que valorizar aquilo que é sendo gerado nessa casa. Aleluia! Então nós vamos ter convidados especiais aqui, vai estar conosco, né? É muito tremendo, pessoas que têm um coração... demais. E eles vão queimar conosco aqui. Amém? Eu falava com alguns deles essa semana. E realmente estão com uma grande expectativa sobre a nossa cidade. Nós vamos estar aqui, a quantidade de gente que Deus permitir. E se preciso for, nós vamos botar umas cadeiras assim, ali penduradas na parede. Não vamos fazer isso. Não. Nós vamos abrir aqui, botar cadeiras para o lado de lá, dentro da normalidade, da legalidade. Nós vamos deixar com bastante segurança para quem está aqui conosco. No passado veio gente de várias cidades, esse lugar estava cheio todas as noites. Esse ano nós estamos debaixo de uma pandemia, então nós vamos ter que fazer inscrições mesmo. Aleluia. Então, se você é faminto por Deus, se inscreva ali no nosso site, a gente vai estar postando aí essa semana, para já abrir primeiro para os da casa. Sabe a palavra da grande ceia? O primeiro chamado sempre foi para os filhos, os da casa. E depois, a segunda fase, aqueles que iam passando na rua e assim por diante. E nós sabemos que Deus é tremendo. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia. O livro de Romanos, capítulo 12. Nem tinha pensado nisso, deu aqui. Nós vamos falar hoje sobre multiplicação genuína. Aleluia. Eu queria que esse piano bradasse um pouquinho hoje aqui. Ei. Senhor, nós liberamos uma palavra sobre os nossos filhos, os filhos dos filhos. Senhor, nós declaramos que os filhos daqueles que se movem neste lugar, Senhor, serão melhores que nós. Sairão profetas, evangelistas, ministros do Senhor. Serão muitas vezes melhores que nós. Aleluia. Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, suplico que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. A videira forma, é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar, a fim de que experimentem a agradável, boa e perfeita vontade de Deus sobre vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos. Da mesma forma, no nosso corpo, que existe vários membros, e a cada membro uma função específica. Assim também é o corpo de Cristo. Somos membros diferentes no mesmo corpo, e todos pertencemos
uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver capacidade de profetizar, faça de acordo com a porção da fé que recebeu. No 13. Quando os membros de um povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Olha aqui, repetindo aqui. Estejam sempre dispostos a praticar. Abençoe aqueles que perseguem e abençoe e se alegrem aqueles que se alegram e chorem aqueles que choram. Vive em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas mantenham amizade com gente de condição humilde. Não pense que sabe tudo. Nunca paguem mal com mal. Sempre fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depende de vocês, vivam em paz com todos. Aleluia. Até aqui, por enquanto. Nós estamos para nós entrar definitivamente naquilo que o Senhor quer trazer para nós nessa noite. Eu queria trazer para você algumas coisas a respeito de genética. Não te preocupa. Até o final desse culto, Deus vai revelar para o teu coração. Fique tranquilo. Amarre o cinto aí da sua cadeira para você não voar de repente. Então, não te preocupe. Se caso faltar oxigênio, máscaras cairão no seu rosto, porque nós estamos em pandemia. Não te preocupe. A genética natural, nós podemos ver que Deus ele construiu algo para nós, através do DNA, para que nós venhamos ter um conjunto de pessoas, de seres, de uma maneira semelhante. Nós somos de uma matriz só. Nós se movemos de uma forma que nós podemos ser férteis na mesma semelhança, na mesma espécie. Nós só podemos reproduzir na mesma espécie. O homem, sendo homem, não importa se você nasceu na África, na Ásia, nas ilhas do Caribe, aonde que você nasceu. Se um dia você se casar, ou, enfim, se casar, melhor, com uma dessas pessoas desse lugar, você vai conseguir reproduzir na mesma espécie. Porque Deus cria as coisas de maneira perfeita. Nós podemos reproduzir na mesma espécie, porque Deus nos criou para nós reproduzirmos. Nós não fomos chamados para sermos estéreis. Nós fomos chamados para reproduzir. Se você olhar, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, os cães que vivem nas ruas, eles têm dálmata, têm pastor alemão, tem isso, aquilo, entre eles podem cruzar-se e gerar fertilidade. Porque eles são da mesma espécie, são de lugares de genética diferente, vamos pensar assim, de genoma, não sei se é o nome apropriado, mas eles ainda são da mesma espécie. Então eles conseguem reproduzir. A palavra reproduzir, ela possui 12 letras e todas as vogais. Nós, que fomos gerados em Jesus, Jesus gerou em nós uma genética espiritual, nós podemos entender que a matriz é a matriz perfeita, Cristo. Cristo, ele traz para nós uma reprodução perfeita. Mas vamos olhar um pouco mais ainda sobre a genética. Existe nas espécies que Deus criou, para não gerar anomalias, acidentalmente às vezes acontece anomalia, mas na grande maioria das vezes não acontece. No óvulo da fêmea existe uma proteína, algo que protege. Por exemplo, se há um cruzamento animal, por exemplo, e não são da mesma espécie, imediatamente aquilo é queimado. Ele não consegue reproduzir. Quando isso acontece, vou dar um exemplo aqui. O jumento, né, quando cruza, ele gera uma espécie, mas gera um ser que não pode reproduzir, estéril. Então, quando isso acontece, não reproduz.
E o Senhor planejou da maneira perfeita para todos nós. Nós não fomos chamados para ser híbridos. Nós fomos chamados para ser segundo a essência da nossa matriz. As plantas, da mesma forma. É tão perfeito aquilo que Deus faz, que os animais, os aves e assim por diante, eles semeiam nos campos, e ali então acontece a fecundação, a polinização, e ali então há uma produção tremenda, o Senhor mandando seus enviados, para que haja fertilidade na terra. Alguns falam, por exemplo, que a abelha, a hora que nós tivermos problema com as abelhas, ou alguma coisa com os animais, nós viveremos problemas terríveis da falta de alimento na terra. Então, para isso foi dado para nós uma forma de nós conduzirmos isso. Se nós olharmos os seres da terra, as formigas, as abelhas, os pássaros, tudo que você olhar ao redor, tudo está montado no formato de família. Tudo é gerado no formato de família. Tudo. Não existe como ser de uma forma diferente. Por isso, pela graça me foi dado para que vocês, ninguém tenham em si mesmo o conceito elevado, ele diz, do 3. Justamente por isso. Porque no final das contas, quando terminar os nossos dias, nós vamos terminar e nós vamos terminar com a nossa família. O teu irmão da fé provavelmente não vai estar em alguns momentos que você pode passar. E são momentos muito difíceis, muitas vezes para nós. Hoje eu vivi um drama, esse final de semana. Estou com a minha mãe, estava na minha casa, ela foi alcançada com o mal de Alzheimer. Então, sabe, precisa ter muito amor para estar com ela. À noite, caminhando, e assim o dia todo, e esquece onde que foi, e troca de roupa em 5 minutos. E eu pensei em trazer o culto hoje. Mas eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Muito difícil de guardá-la. Mas por quê? Porque nós estamos olhando com outros olhos. Quando nós olhamos para o conceito de família, nós estamos vendo aquilo que Deus criou. E se nós olharmos o conceito de salvação, da mesma maneira, Deus quer que nós venhamos produzir na terra. Sabe, tem muitos textos que falam de famílias sendo alcançadas por causa da genética espiritual que Deus coloca na vida de alguém. Você pode notar, de uma família grande, às vezes, de vários irmãos, Deus normalmente alcança primeiro uma pessoa só. Aquela pessoa, ela é fertilizada pelo Senhor. Ela é incubada, ela é engravida do Espírito Santo. E através dela, outros da casa são alcançados. Na maioria das vezes. E aí se nós deparamos que a salvação de uma família, ela precisa gerar em nós alguns conceitos que não podem ser negociados. Porque nós só reproduzimos a mesma espécie. Há poucos dias atrás eu ministrei uma palavra. E essa palavra ela foi tão violenta e foi tão cortante para dentro, que eu fiquei muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Ruim. Aí tu vai perguntar, mas pastor, como é que é esse negócio? Cara? Você está pregando e está trazendo a palavra, está fazendo isso, aquilo, corre para um lado, corre para outro. Irmão, cara,
O grande problema é que nós achamos que as pessoas não podem ser alcançadas por problemas. E nós somos alcançados por problemas, sabia disso? E tem coisas que nós precisamos fazer. Sabe o grande problema? Que às vezes nós queremos terceirizar isso. Terceirizar para o pastor, o líder lá do grupo de convívio. Terceirizar que o irmão que ora por mim de 30 em 30 dias. E nós esquecemos que às vezes nós precisamos entrar, porque nós fomos enxertados na videira, nós fomos incubados, nós fomos engravidados pelo Senhor. O que nós precisamos fazer para que aquilo que foi gerado em nós se desenvolva? Para nós desenvolvermos aquilo que Deus colocou em nós, nós precisamos ser encontrados de alguma maneira em virtude. E uma das virtudes que eu considero, e talvez alguns de vocês considerem importante, chama-se humildade. Humildade. Ser encontrado em humildade é uma das formas de nós dizermos para o Senhor que nós não invalidamos aquilo que Ele fez na cruz. Todos nós carecemos de perdão. Todos nós carecemos de misericórdia. Todos nós podemos ser alcançados por causa da palavra do Senhor. Nós temos um exemplo aqui de um homem chamado Cornélio. Cornélio, ele foi um camarada que tinha todos os atributos para ser um perseguidor eterno dos judeus, dos cristãos. Porque afinal de contas ele era um general. Imagine um camarada que tinha poder. Em Atos capítulo 10 diz que Cornélio escolhe Pedro na sua casa e diz: estamos todos aqui. Em outras palavras, houve um culto na casa de Cornélio para ouvir um camarada chamado Pedro, um judeu, pescador, iletrado. Não era o pastor Azaf Borba, não era o pastor César Prates, nem o pastor Gladson, era um Pedro. Alguém que carregava dentro da sua alma, do seu espírito, algo que Jesus incubou sobre ele. O cruzamento dos olhos de Jesus com Pedro fez com que ele realmente fosse transformado. E aí um general, um cara carregado de poder, parou para ouvir um camarada chamado Pedro. E olha o que acontece. O Evangelho diz que a casa de Cornélio creu naquilo que Pedro falou. E quando a casa de Cornélio foi alcançada, a Bíblia diz, em Atos capítulo 11, que todos foram batizados em nome de Jesus. Não foi em nome de Pedro, nem em nome dos apóstolos, nem em nome do Bevan, nem da Assembleia de Deus. Eles foram batizados em nome de Jesus. É isso exatamente que Deus tinha prometido. Uma casa foi alcançada porque entendeu a promessa de salvação. Nós temos um outro exemplo, de um carcereiro. Quando Paulo e Silas estão reunidos forçadamente dentro de uma cadeia, num culto de oração, à base de açoite. E aí o carcereiro chega para ele e diz assim: ei, o que eu devo fazer para ser salvo? Sabe o que os missionários respondem então para aquele carcereiro, aquele camarada que tinha sido tomado por um pavor já, porque
Na ótica dele, ele já estava morto, porque as pessoas, se fugissem daquele lugar, naquela época, os soldados eram muito rigorosos com quem estava ali responsável por guardar. Ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Uma semente mais uma vez foi lançada no meio de um cárcere. 1 Coríntios 7,14 diz: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Imagine se na casa desse carcereiro somente o carcereiro fosse alcançado no primeiro momento, no primeiro impacto. Vamos pensar assim, a primeira chuva que vem. A palavra do Senhor está dizendo que num primeiro momento a casa já é santificada. Agora eu andei estudando um pouquinho sobre esse texto e entrei em alguns dilemas para tentar entender o que o Senhor estava tentando comunicar a respeito da casa santificada. Depois ele fala assim, ó, de vossa sorte, se vossos filhos seriam impuros, agora porém são santos. Então esse versículo está tentando mostrar para nós que a ideia de Deus é que o incrédulo, numa base cristã, ela pode ser alcançada num processo futuro. É muito doido isso, se nós pensarmos a grosso modo. No contexto, a palavra santificado estava se referindo à salvação, tornar-se santo diante de Deus. Paulo lhe ensinou em 2 Coríntios 6,14, dos cristãos não fazerem julgo desigual com infiéis. Então, estava trazendo ali uma contradição, dizendo que a casa é santificada. Não estava falando de um casamento que estava sendo realizado, estava falando de uma decisão. E a palavra que Deus estava liberando naquele tempo, estava falando de um processo, onde no futuro seria alcançado a esposa, os filhos e assim por diante. Eu já vou entrar nela aqui, deixa eu procurar aqui. Ó. 1 Coríntios 7,16. Pois tu sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua esposa. Salvarás. Estava falando de um futuro, talvez próximo, ou talvez mais distante. Não sabemos. Mas o que o Senhor estava dizendo, olha, eu vou incubar alguém da sua casa, alguém vai ser incubado, vai ser fertilizado com a palavra do Senhor, e então, dependendo das escolhas da esposa ou dos filhos, a casa será alcançada. Sabe por que eu estou trazendo isso? Porque nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente escuta, né? Não, mas tu e tua casa serão salvos, uma vez salvo, sempre salvo, aquela coisa toda. Mas então quer dizer que o filho, ele pode cair e andar por muitos lugares e não vai ter problema? Eu creio que, de verdade, o Senhor estava deixando um recado. Paulo não teria necessidade de informar a igreja de uma salvação futura para ela. Ele estava dizendo, olha, eu preciso incubar você para que você reproduza na sua casa. A sua casa, ela precisa reproduzir segundo a mesma espécie, Cristo. Não tem sentido para nós falarmos de salvação, de um Deus piedoso, de uma influência espiritual profunda, se nós não entendemos como é que é o processo que Deus faz. Deus, ele faz de maneira processual. Um líder familiar, ele tem uma influência enorme e define, na maioria das vezes, a espiritualidade. Sabe o que é isso? É como se fosse um Davi sendo encontrado. Alguém que tivesse um portal aberto para receber do Senhor. Algo muito tremendo. Eu acho que nós precisamos construir essa palavra aqui.
Nós precisamos entender que o Senhor quer estar procurando Davi em alguns momentos da sua caminhada cristã. Na sua disposição de coração de ser encontrado pelo Senhor. Entender que nós não fomos chamados para ser inférteis. Nós somos chamados para sermos multiplicadores. Muitas vezes nós vimos falar do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, Deus de Isaac, um Deus geracional, um Deus que deixa legado. E muitas vezes não é nos filhos. Se nós olharmos para a Bíblia, muitos pais viram seus filhos se perderem. Muitos. Aí quando a família não foi alcançada, Deus teve que levantar outros. Vocês percebem essa verdade no espírito de vocês? Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que muitos filhos não foram alcançados por algum motivo. Talvez Deus permitiu. Por que Deus permitiu que fosse escrito exatamente como nós lemos? De verdade, foi escrito ali e deixado uma história de homens que erraram. Sabe, a guerra espiritual que se monta sobre nós é algo muito violento. Muito violento. Charles Spurgeon ele deu uma frase que eu anotei, eu achei muito importante. Ele diz: embora a graça não seja algo encontrado no sangue, mas a regeneração não seja de sangue, nem de nascimento, mas muito frequentemente pelo próprio Espírito. Deus, por meio de uma família, pode atrair o resto. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Deus chama de indivíduo aquele que nos é chamado para gerar numa mesma espécie espiritual, de uma rede que nós chamamos de evangelho. Sabe o que é isso? Nós precisamos ter uma boa compreensão do ensino bíblico de salvação, onde a família começa então a ser ensinada pela palavra. Não é apenas um caminho de salvação, mas é uma escolha da fé em Jesus Cristo. Sabemos que o comando é sempre dirigido por Ele. Sabe, toda a gente está procurando pessoas normais e olhando para que elas não tenham defeitos para ser alcançadas pelo Senhor. Isso não é uma verdade. Às vezes nós precisamos só alguém que bote a mão na gente e dizer: olha por mim que eu estou ruim. Põe a mão aqui, olha por mim. Eu saí daqui semana passada, eu fui para Itajaí. E a gente ama ser pastoreado também, porque tem coisas que, para você compreender, às vezes tu precisa sentar e ouvir alguém. Você sabia disso? Que a gente às vezes precisa sentar na frente de alguém e ser ministrado, ser tocado. Pastor que decide ser pastoreado, irmão, para que sejam feitos alguns corretivos, ser confrontado na palavra, ser ajustado. E um fato que me chamou a atenção quando cheguei lá na sede, eu cheguei à noite e eu vi então, peguei a última noite lá do Mevan Legacy, estava lá então os pastores sendo expostos. E se nós pensarmos a grosso modo, o nosso pastor fala de paternidade desde que eu conheço ele. Paternidade. Eu chamo ele pai. Paternidade. E nós vimos ali um homem sendo exposto, falando dos seus problemas. Por que ele permitiu que os seus filhos colocassem aquilo no púlpito? Sabe, nós não estamos procurando o evangelho, irmãos, onde vocês possam olhar para nós e enxergar pessoas que não tenham problema. Porque nós temos visto hoje um evangelho mascarado,
onde as pessoas fazem firula e fazem algumas coisas, pensam que são extremamente elevados de maneira espiritual, e isso não é uma verdade. O evangelho verdadeiro, aquele que agrada ao Senhor, é aquele que nós podemos ver sinceridade. Davi é um exemplo, por isso que eu estava trazendo aqui Davi para ser encontrados. Homens como Davi que são encontrados em imperfeição. E sabe o que Jesus fala? Porque Jesus estava junto na criação com o Senhor. A gente fala isso de Jesus porque as pessoas dizem, mas espera aí, Jesus nasceu depois de Davi. Cara, vamos ler já Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ou João 1, 1. É a mesma coisa. Então Jesus estava junto ali na revelação, quando diz, encontrei um homem segundo o meu coração. E aquele que o Senhor permitiu que fosse escrito na palavra todos os seus problemas. Mas carregado de unção ao ponto de ele entrar em alguns lugares que Israel inteira foi transformado por causa do coração. Não era um homem perfeito. Tinha problemas na sua casa, na sua integridade até. Mas foi encontrado pelo Senhor. Deus embutiu dentro dele algo que agradou ao Senhor. E ele foi enxertado na genealogia de Jesus. Então, nós estamos procurando às vezes nos irmãos, no pastor, na igreja, pessoas que não tenham problemas. Existem pessoas que têm problemas sim. A questão é, se nós queremos o evangelho autêntico ou nós queremos o evangelho mascarado? Qual dos dois que você prefere? Sabe, nós botar o rosto para bater, irmão, e ter legalidade para poder ministrar aquilo que nós estamos ministrando, cara, não tem preço. Eu não sei quantos anos você rodou. Eu já rodei 58 anos. Nós não temos mais tempo para brincar. Quando eu olho para a situação da minha mãe, naquela situação lá de saúde, a gente depara quantos anos Deus vai dar para nós, para não? Quanto tempo nós temos ainda para desfrutar da verdade que liberta? Quanto tempo Deus vai nos dar? Se nós podemos terminar numa curva? Quem sabe? Não. Em nome de Jesus. Então nós precisamos ser encontrados em espírito e em verdade, irmãos. Nós não queremos um evangelho mascarado, irmão. Estava ruim. Sabe o que é isso? Eu preciso sentar e ouvir os meus pastores. E sabe o que isso acontece? Sabe por quê? Porque a gente não quer um evangelho mascarado. Aquilo que nós ministramos, nós precisamos ter legalidade para ministrar. Legalidade, irmão. Botar a mão na cabeça e dizer, em nome de Jesus, sai. Porque legalidade, ele promove em nós a autoridade. Nós estamos se expondo aqui, irmão, diante de uma palavra que Deus trouxe, porque esse é o Espírito da verdade. Deus me trouxe isso. E eu acredito que os pastores que estão andando com a gente estão na mesma onda. De entrar diante do Senhor e dizer, Senhor, Tu me inseminaste. Nós fomos movimentados por causa de uma palavra, irmão. Uma palavra. Eu garanto para vocês que cada um, o Osmar, o Jonathan, o Alex, qualquer um de nós aqui, foi insertado com uma palavra. Você lembra da primeira palavra que você recebeu do Senhor? Pois é. Aquilo foi rasante e alcançou o nosso coração. Nós precisamos acreditar que Deus ele quer promover nós no coletivo, mas Ele quer tratar no individual. No privado. Sabe aquela conversa tete a tete com Jesus? Jesus, estou aqui.
Só eu e você. Estou ruim hoje, Jesus. Sabe aquela oração verdadeira? Não é aquela, Senhor, tu sabe. Cara, não é essa, cara. Nós somos amigos do noivo, irmão. Eu acho que nós te jogamos no chão. Dizemos, Jesus, nos ministra. Traz para nós o Espírito da verdade, para que nós não sejamos enganados e terminar os nossos dias sendo enganados pelo nosso adversário. Sabe, o evangelho mascarado é isso, irmão. É você trazer uma imagem que não é verdadeira. Eu estava falando com o pastor Gustavo, Deus me deu uma palavra, lá em Itajaí, Romanos capítulo 14. Que fala, no nosso momento de fraqueza, tem momentos de fraqueza que Deus precisa nos trazer outro tipo de alimento. Aí Paulo fala, essa é boa, quando fraco estou, forte sou, aleluia. Em um dado momento Deus vem com aquela fortaleza que só Ele tem e nos reveste do seu Espírito. E aí nós voltamos de Itajaí na volta, eu e Elizabeth, nós orando e tal. E nós pegamos pelo menos umas 5 tempestades, de lá até aqui. Mas chuva, irmãos. E nuvens escuras, de repente não se enxergava nada na frente, de repente limpava o tempo. Nós andávamos mais alguns quilômetros, fechava de novo. Eu disse, eita, Deus está falando aqui. E graças a Deus, Deus nos guardou, chegamos em segurança. Mas Deus ministra a gente tanto na ida quanto na volta, irmão. Quando você vem para o culto, quando você volta para casa. Nós somos ministrados o tempo todo. Se nós tivermos o discernimento espiritual, o que o Senhor está fazendo em nós? O que o Senhor tem para nós? Aquilo, irmão, que a gente fala assim, eu quero ter uma verdadeira vida cristã, eu quero entrar nesse lugar. Sabe o que é isso? Uma escolha. Uma mesa está sendo posta para nós. E sabe o que acontece? Dentro do fruto tem uma semente. Sabe, se nós entendermos todo o conceito, nós vamos aproveitar tudo o fruto. O fruto é para nos alimentar, mas a semente é para a gente semear. Nada se perde no Evangelho de Cristo, se nós entendemos o conceito. Nós precisamos crer que Deus nos fez membro de uma família, mas tem um tipo de família que nós podemos escolher. Por exemplo, a família da fé. Nós podemos escolher. Você está aqui nessa noite. A pergunta é, por acaso você está aqui? Num ano que se finda, no dia 20 de dezembro de 2020, às 9h06. Está cedo, né, irmão? Vou terminar no horário, amém? Sabe o que acontece? Deus filmando você por dentro e por fora. Mas o problema não está na filmagem, eu falava há poucos dias. A questão está no áudio, que está sendo gravado no HD do Senhor. Só que o áudio, ele lê, além de ler aquilo que a gente fala, ele lê o que a gente pensa. As motivações de coração. E eu falava para o irmão, antes de viajar, eu disse, querido, eu preciso ter legalidade naquilo que eu ministro. E nós precisamos arrumar alguns arquivos, botar umas pastas no lugar. Existe resistência na nossa alma? Sem dúvida. Mas nós precisamos entender que o Pai planejou, desde o começo, esse processo de paternidade. Ele planejou o gênero, a forma, o jeito que seria de Jesus, sendo uma das espécies
segundo a imagem e semelhança nossa, e enxertados uma família, a família do José e de Maria. Ele se fez da mesma espécie de nós para dizer para nós que era possível sim nós sermos reprodutores do Espírito da verdade. O Pai, Ele deixou sobre nós, e Ele menciona o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual toda a família, nos céus e na terra, tomam o nome. O Pai, desde o princípio, Ele deixou sobre nós um projeto, um plano, para que nós pudéssemos entender os conceitos que nos levam para sermos chamados de filho da sua glória. Tipo, Jesus voltou para casa, preparou o ambiente para nós, nós se ajustamos aqui nesse tempo terreno, nós voltamos para casa, para estar com Ele, simples, fácil, facinho. Mas ser encontrado é uma das coisas mais tremendas, porque o Senhor quer nos encontrar, nós vivendo segundo a mesma espécie que Cristo deixou, imagem e semelhança do Pai. Esse é o fundamento. Quando ele diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, ele estava dizendo, olha, eu estou mostrando para eles toda a essência, todas as fases que ele precisa passar. Fases de dificuldade. Entender os processos, por exemplo. Da maneira natural, Deus pegou, não podemos chamar natural, mas Deus pegou o pó da terra e formou o homem. Depois colocou ali o seu espírito. De imediato, então, o Senhor já nos enxertou ali o seu espírito, o sopro da vida. E nós, que nascemos e perdemos a nossa inocência, durante um bom tempo nós andamos na escuridão espiritual, mas em um dado momento, o Espírito Santo nos toca e nos diz que nós podemos ser uma nova criatura. Como é que funciona isso? Nós se tornamos uma nova criatura. Se nós estamos falando aqui que nós já somos imagem e semelhança do Senhor, é que existe um nascimento, que é no seio da família divina, onde nós fomos gerados, assim como Cristo gerou em nós, de uma forma tão, eu não posso chamar de inusitada, foi algo tão planejado, é onde ele sai da condição de unigênito para se tornar primogênito. Ele sai de uma condição e entra para outra e traz para nós a oportunidade de nós sermos uma família onde o Pai é revelado. Na própria vontade, Deus ele quer trazer para nós a soberania. E o processo da soberania é regido como se o Senhor fosse o nosso maestro. E nós, segundo o dom que Deus nos concedeu, cada um toca violino, outro toca tambor, o outro assobia e assim por diante. Então esse é o sentido da família espiritual. Uma família que Deus quer que nós venhamos proporcionar crescimento. Eu creio numa igreja relevante, irmãos. E nós estamos aqui e de repente nossas mãos ali por lá de fora, nós um dia saiu o culto aqui por lá de fora. Irmãos, vamos estender pela cidade e a cidade começar a se movimentar. Um coração voltado para a unidade. Nós podemos sonhar de ter pastores se reunidos num lugar, nós estar orando junto. Sonhando com uma cidade relevante. Passando por cima de dogmas, de doutrinas. Uma família só, onde o primogênito nos trouxe para nós
uma imensa multidão de filhos. Sabe o que é isso? Jesus, ele quer nos deixar uma escolha. E o Pai se realiza no Filho. E o Filho recebe a oportunidade de não estar somente no fim de semana, mas de estar de uma maneira muito precisa. Sabe, se nós entendemos isso, nós saímos de um lugar onde nós só acreditamos na bondade do Pai, mas nós não entramos no sobrenatural do Pai. Porque a bondade dele é um presente para nós. Porque Deus é um Deus bom, mas Deus é um Deus justo. É só nós olharmos para a palavra, nós vamos olhando dia após dia. Os trabalhadores da última hora, por exemplo, em Mateus 20, onde a palavra diz que Deus se coloca no lugar do trabalhador, do chefe, do dono da vinha, onde ele proporciona uma oferta, um determinado valor. E aí aquele que chegou por último se sente injustiçado, porque a porção dele foi igual daquele que começou de manhã. Aí o Senhor disse: mas espera aí, eu não estou te dando aquilo que eu te prometi? Então, o que você está reclamando? Mas pastor, eu sou cristão há 30 anos já. Fui diácono, presbítero. Aí chega o irmão aqui e se converteu faz um mês. E está pregando junto com o cara. Nós precisamos se expor muitas vezes para legitimar o evangelho que cremos. Uma pessoa não suporta fraquezas. Uma pessoa que não consegue suportar a fraqueza no tempo de guerra, ele não é apto para desfrutar do despojo das suas vitórias. Essa é uma palavra do nosso pastor e eu peguei ele para mim. Um homem que não é capaz de suportar outro homem na sua fraqueza, ele não é apto para estar desfrutando das suas vitórias. Não é aquela que viu na prova não me ajudou, irmão. Não é isso. Estou falando de aptidão, delegado, de entender aquilo que nós estamos ouvindo e também estamos recebendo. Nós podemos ouvir, mas não receber. É muito complicado aquilo que a gente prega. Sabia? A gente foi treinado para falar de uma outra forma, Ana. Nós podíamos. Mas por que a gente complica tanto? Porque Deus, no seu amor, Ele quer transformar para nós um formato de nós deixarmos de alguma maneira legado no coração de alguém. E para isso nós precisamos ser curados. Porque tem coisas que, para você transferir, é só se você estiver curado. Ah, mas tem áreas que você ainda não venceu. É verdade. Beleza. Mas tem áreas que a gente já venceu. Nessa nós podemos transferir. Aleluia. Não se sinta pequeno, meu irmão. Quando alguém te procurar e dizer: ei, bota a mão em mim, ora aqui. Seja profeta do Senhor. Não se sinta diminuído, meu irmão. Quando alguém te pede socorro, dizer: não, mas espera aí, espera o pastor chegar. Não, cara, bota a mão nele e ora, meu irmão. Seja instrumento do Senhor. Reproduza aquilo que o Senhor tem gerado na sua vida. O sacerdócio que Deus quer gerar em nós
é somente uma ponte. Não é porque você se torna um cara super espiritual, né, que você é apto para tirar alguém da cadeia espiritual. Não é assim que funciona. Você é uma ponte que apresenta a chave, que é Cristo. Olha o que diz Deuteronômio no capítulo 6, versículo 20. Abre aí, Deuteronômio, vamos ler. Deuteronômio no capítulo 6, versículo 20. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20 diz: no futuro, seus filhos perguntarão o que significa esses preceitos, decretos, estatutos que o Senhor, nosso Deus, lhe deu. Então vocês dirão: éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com a sua mão forte. Aleluia! Sabe, isso é uma declaração de quem entendeu aquilo que Deus fez. Nós éramos escravos, nós estávamos presos, mas o Senhor nos tirou de lá. E nos tirou de lá, sabe para quê? Para tomar posse daquilo que é nosso. Mas pastor, que luta, que isso, que aquilo. Irmão, cara, Deus tem tudo para nos dar no seu devido tempo. Só que nós não podemos perder o zelo. Cara, eu procuro fazer, a gente tem tentado trazer isso para esse ministério, fazer tudo com excelência. O cuidado que a gente tem de preparar as artes da internet, o lugar, sabe? Tudo, sabe, de alguma maneira, dentro das nossas possibilidades, ficar um ambientado para o Senhor. E esses ambientes que são gerados para um culto como hoje, é gerado na oração, irmão. É gerado no jejum. Então o zelo faz com que nós venhamos entender que nós somos imperfeitos também. Por causa do zelo. Porque se a gente não fosse zeloso, nós iríamos transferir aquilo que nós não carregamos apenas porque nós fomos ensinados. Tem uma canção do Rodolfo que a gente gosta muito, né? Eu acho que até nós podíamos substituir pelo joio e o trigo aqui. Nós podíamos substituir pelo fogo dos primeiros dias. O fogo dos primeiros dias. Sabe o que é isso? Por último aqui, irmãos, Romanos capítulo 11, versículo 31, diz assim: agora, eles são os rebeldes, mas Deus é misericordioso para com vocês e também para com eles, para que também participe da misericórdia. Pois Deus colocou debaixo da desobediência todos que tivessem misericórdia. Como são grandes as riquezas e a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entender as suas decisões e os seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa do que precisa retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, por meio dele. E não existe por meio dele, são para ele. E a ele seja dada toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade. Então nós pensamos às vezes que fizemos coisas para Deus, e nós estamos fazendo um favor para Deus. Isso não é verdade. Se nós estamos aqui é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. A bondade do Senhor nos trouxe. E talvez num culto de domingo à noite você está aqui
tentando entender, mas o que esse cara está falando? Talvez você possa ouvir de novo e talvez filtrar algumas coisas que são... Talvez trouxesse a revelação para o meu espírito, mas talvez possa trazer para o seu. Sabe, nós podemos ser férteis em tudo que nós fazemos. Basta que nós sejamos autênticos. É isso. Resumindo a palavra. Se nós pudéssemos fechar e dizer assim, olha, como é que nós podemos ser isso então? É simples. Seja autêntico. Seja verdadeiro. Se você errar com alguém, peça perdão, cara. Diga, eu errei. Mas não transfira para a vida de alguém sem que você esteja resolvido no Senhor. Caso contrário, você vai reproduzir na mesma espécie. Sabe o que ele vai se tornar? Se a Bíblia diz que nós somos representantes de Cristo, e nós temos a responsabilidade de ser embaixadores, nós podemos transferir coisas boas, mas também coisas ruins. Sabe, não é o glamour da cerimônia que encanta a Deus. Não é a performance do louvor. Não é o glamour do holofote em cima de nós. Não é isso que encanta o Senhor. O que encanta o Senhor, mesmo nós sermos aptos a falhas, nós chegamos diante do Criador, entendemos aquilo que nós escrevemos. Se nós tivermos um coração humilde para reconhecer diante do Criador que nós precisamos dele, não é ele que precisa de nós. Sabe o que Deus vai fazer? Vai colocar pessoas ao nosso redor. Nós tivemos uma semana incrível em Itajaí. E logo depois tivemos uma outra tempestade. Aliás, 5, né? Mas quando Deus insere em nós uma semente, é como o batismo de amor. Nós só vamos perder se nós não entendemos aquele momento, aquilo que aconteceu conosco. Aleluia. Nós não precisamos de uma pregação hiper espiritual, irmãos, para entrar em alguns lugares. Não. Nós só precisamos reconhecer que nós somos gente, que necessitamos do Espírito do Senhor para entrar em alguns lugares. Estão armazenados alguns HDs daquilo que nós construímos. Talvez nós precisamos retirar alguns arquivos que estão lá. Sabe a lixeira que nós temos lá no computador? Está alojada nos pés da cruz de Cristo. E essa lixeira lá, ela conduz com um canal ao mar do esquecimento. E a palavra diz que o Senhor não se lembraria mais. Satanás, ele perde a legalidade de te deixar ruim, deixar para baixo naquela área. Por causa da legitimidade de você tirar o passaporte da mão do nosso adversário. Aleluia. Escreva. Escreva. Marque coisas importantes na sua vida. Marque datas. Anote da sua agenda.
Busque um devocional relevante. Não seja aquele filho que só vai ver o pai quando tem churrasco no final de semana. Seja relevante na sua vida cristã, meu irmão. Relevante, nós podemos. Nós temos o Cristo, aquele que semeou em nós a boa semente. E nós podemos entrar em lugares que talvez nós nunca tenhamos acessado. É só nós acessarmos o portal certo, do jeito certo, com o passaporte certo. Vamos colocar de pé? Sabe, irmãos, a palavra arrependimento, ela nunca foi uma palavra agradável aos homens que se diziam crentes, fariseus, saduceus. A palavra arrependimento nunca bateu muito legal no coração de muitos cristãos, porque não traz ibope, não traz. Tu volta para casa chateado às vezes com nós mesmos. Nós estamos vivendo já o tempo de perseguição na igreja, irmãos. Nós estamos vivendo o reset. Será que nós podemos ouvir os murmúrios de uma igreja perseguida? Semana passada eu recebi o decreto do Estado do Paraná. O decreto do Estado do Paraná, você não pode cantar louvores, você só pode ouvir. A mesma coisa que está acontecendo na Alemanha. Semana passada eu almocei com um pastor que mora em Portugal, o genro do Luiz Hermínio, e ele estava me contando. Na Alemanha é assim. Coronavírus. Não pode mais cantar canções para Jesus, só ouvir. Nós estamos sendo levados cada vez mais, irmão, para a nova ordem mundial, para o reset, para a mudança das 6 tecnologias de vacina. 3 são mexidas no DNA, no RNA. Tecnologias que não foram testadas ainda, que podem destruir uma geração inteira. E está na internet que os pais que não levarem seus filhos para vacinar podem receber sanções, William. Está lá, em alguns governos já. Nós estamos vivendo um tempo onde o DNA espiritual vai exigir de nós um lugar no Senhor. Nós precisamos estar num lugar. Se nós não estivermos neste lugar, irmãos, como é que nós vamos suportar essa pressão que está vindo sobre a igreja do Senhor? É assustador, irmãos, o que está acontecendo no mundo inteiro. Não seja um crente 6 horas por mim, 6 horas, cara, não seja esse. Seja alguém que entendeu o valor da semente que recebeu. Seja alguém que entendeu a multiplicação que veio através de Cristo Jesus sobre nós. Sabe, você pode botar a mão em alguém e dizer: ei, meu irmão, agora eu posso orar por ti. Cara, qual é o seu problema? Você está enfermo? Peraí, Deus me curou, cara. Ah, mas se não me curou, está me curando. Em nome de Jesus, receba a cura. Sabe, profetiza. Profetize sobre os filhos. Profetiza onde você estiver ao derredor.
Declare palavras de bênção sobre a vida de alguém. Diga a ele que você foi tocado por uma semente poderosa, que você foi alcançado, que você não está por acaso. Diga a ele, diga a ela, por favor, não guarde para ti aquilo que Jesus mandou semear. Não guarde, irmão, não retenha. Alguém precisa ouvir aquilo que você tem ouvido nestes anos de evangelho. Alguém necessita ouvir. Alguém precisa ouvir as canções que você tem ouvido. Chega no ouvido dele e canta, cara. Replica aquilo que você tem ouvido e tem ministrado o Senhor. Se você ministra só o Senhor e não ministra a geração, a réplica dele, então não tem sentido. Da mesma maneira que você oferece para o Senhor as suas mãos, os seus pés, o que você tem, o que você é, na mesma semeadura que você semeia, o Senhor vai semear na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, na sua geração, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua saúde. Deus é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Como a gente pode construir o evangelho dentro de nós se nós não cremos naquilo que nós falamos? Nós podemos fazer coisas relevantes nessa vida, irmão, e nós deixar um legado para alguém, dizer, ei, existiam uns camaradas lá que falaram umas coisas para nós, cara, e nós acreditamos naquilo, cara. E eles falaram, acreditamos, não falamos, cremos. E nós tomamos posse daquilo e levamos para o nosso lar, para a nossa vida cotidiana, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa família. Entendemos o que é estar conectado com Cristo. Existe esse lugar de uma adoração extravagante, irmão. E você não está preocupado com a aprovação dos homens por causa da reputação. Não, não é este lugar. Não é a aprovação dos homens que nós precisamos ser obreiros aprovados diante do Senhor. Nós podemos ser aperfeiçoados dia após dia. Os ambientes proféticos que Deus prepara para nós, é para nós entrarmos em alguns lugares para a gente ouvir homens e mulheres do Senhor. Vai escrever, e se preciso for, reescrever a nossa história do jeito certo, do jeito do Criador. Peça para o Espírito Santo. Se você já está convencido dessa verdade, glória a Deus, meu irmão. Mas se você ainda precisa, por favor, não deixe, Senhor, o Senhor ficar no vácuo nessa noite. Não deixe. Se permita deixar ser tocado, ser ministrado. Se permita, por mais que as palavras sejam difíceis de entender, se permita ser tocado pelo Espírito do Senhor. Existe um lugar onde os nossos nomes talvez estejam escritos, que nós precisamos retirar de lá.
talvez nós não tenhamos dado a importância que precisamos dar. Peça ajuda. Reconheça que precisa de ajuda. Se você está com a sua família aí no seu lugar, e se você não está, chegue perto de alguém que você já tenha tocado hoje, por causa das normas de segurança. Mas se você quiser só levantar as mãos para o céu, elevo meus olhos para o monte, de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. E o Senhor quer usar os ambientes proféticos onde nós podemos ser tocados. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Senhor, nós queremos ser libertos, Senhor, dos bloqueios, aqueles que geram empecilhos, Senhor, de nós sermos ministrados. Pai, em nome de Jesus Cristo, que os nossos olhos possam ver, Senhor, além do lugar que nós estamos, Pai, serei achado de vós, diz o Senhor. Acha-nos, Jesus. Encontra-nos nessa noite aqui, Senhor. Encontra-nos com o nosso coração, Senhor. Que possamos voltar para casa carregados, Senhor, do pole que precisamos, Senhor. Aleluia, para se tornarmos frutíferos. Reprodutores da verdade que liberta. Multiplicadores genuínos, Senhor. Aleluia. Os primeiros frutos são aqueles que se apresentam diante do Criador. Aleluia. E reconhecem a sua pequenez diante da grandeza do teu Espírito. Na autoridade que vem no nome de Jesus. Senhor, nós retalhamos agora. Nós retalhamos agora. Nós repreendemos agora todo espírito de infertilidade, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós declaramos campos férteis neste lugar. Campos férteis. Campos férteis em nome de Jesus. Aleluia. E eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar.
Esvazia do Senhor aquilo que te fere, aquilo que te ofende. Aleluia. Sabe, irmãos, hoje nós não chamamos ninguém para vir à frente, porque alguns de nós precisam dar um passo para trás, talvez um passo para o lado, para estar no lugar que Deus quer que nós venhamos estar. Existe um ambiente que Deus quer nos levar, para que a nossa geração, a nossa família colhe os frutos da semeadura, da boa semeadura. Aleluia. Autênticos cristãos são gerados dessa forma, forjados pelo fogo, forjado pelas dificuldades, forjado água e fogo, nos preparando para um novo lugar que venha 2021, para que nós se tornemos multiplicadores genuínos diante do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh! E eu vou o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz dele sobre tua face e te dê a paz. Amém, irmãos? Vamos em paz, em nome de Jesus. Quarta-feira nós temos um culto aqui de celebração do nascimento do nosso Senhor. Em nome de Jesus, vamos em paz. Que o Senhor te abençoe. Tenha uma semana do Senhor. Amém? Glória a Deus.